Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre balanceamento de reações químicas, tá? Por que a gente faz o balanceamento de uma reação química? Para a gente acertar as quantidades de átomos que entram na reação com a quantidade de átomos que saem, tá? E por que a gente tem que fazer esse acerto? Para que ela fique de acordo com uma lei, que a gente chama de lei de Lavoisier, tá aqui o Lavoisier, olha a fotinha dele, né? Que diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa lei é chamada de lei da conservação das massas, já que as massas se mantêm. Mas você provavelmente já ouviu, né, uma versão meio pop dessa lei que diz assim, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nada pode aparecer do nada e nada pode sumir para o nada. Tudo bem? Quando nós falamos de química, nós falamos de átomos que se combinam em certas proporções, formando substâncias. E as reações químicas é quando substâncias se transformam em outras. Mas esses átomos não podem se perder por aí, nem podem aparecer do nada. Por isso que as reações têm que estar balanceadas. Nós podemos fazer balanceamento por tentativas, mas nós também podemos fazer balanceamentos por oxirredução. E oxirredução vai ficar para uma próxima aula. Hoje é só por tentativa. Tudo bem? Então eu coloquei aqui uma reação, ó, onde dois H2O se transformam dentro de uma reação em equilíbrio, até olha que chique, em H3O+ e OH-. Embora sejam substâncias diferentes nos reagentes água e nos produtos, né? Eu tenho aqui, ó, o H3O+ e o OH-, a quantidade de átomos antes e depois da reação é a mesma. Eu tenho, olha só, a bolinha vermelha representa o oxigênio, tá? Eu tenho dois oxigênios entrando, dois oxigênios saindo da reação. Entrando porque é reagente, é o começo. Saindo é o formado, o produto, tá? E o hidrogênio é essa bolinha cinza aqui, ó. São um, dois, ó, um escondidinho aqui, três, quatro. São quatro hidrogênios entrando e um, dois, três, quatro, quatro hidrogênios saindo, né? Então, a quantidade do que entra aqui, tanto em átomos de oxigênio quanto de hidrogênio, é igual à quantidade do que sai. Isso é estar de acordo com a lei de Lavoisier, tá? Então, o conceito, né, é que as reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamados reagentes, ó, reagente que vem antes da seta, em outras substâncias chamadas produtos. Uma linguagem mais acadêmica, dizemos que a reação química promove mudança na estrutura da matéria. Tudo bem? Essas reações são representadas por equações químicas. Está aqui, ó, uma equação química, que devem descrever o processo qualitativamente, o que virou o que, e quantitativamente, as quantidades. Olha as quantidades aqui, ó, em coeficientes estequiométricos e índices, a quantidade de átomos, a atomicidade dentro da própria molécula. Tudo bem? Então, olha só, gente, respeitando isso que está escrito aqui, ó, já que é um processo que deve ser respeitado tanto qualitativamente quanto quantitativamente, eu coloquei uma reação para produzir água aqui, ó, a síntese de H2O. Aqui eu tenho, olha só, uma molécula de gás hidrogênio, H2, e uma de gás oxigênio, produzindo uma molécula de água. Olhando para essa reação, você vê que tem oxigênio se perdendo, porque tem dois oxigênios entrando e só um saindo. Então ela já não está de acordo com a lei de Lavoisier. Os hidrogênios estão corretos, mas eu preciso fazer balanceamento, tudo bem? Então, para eu acertar isso, eu preciso mexer com números grandes que vão na frente da molécula, que multiplicam todos os átomos da molécula, né? E esses números grandes são chamados de coeficientes estequiométricos, tá bom? Para eu acertar essa reação que não está balanceada, né, eu coloquei um 2 aqui na frente desse hidrogênio, ó, do gás hidrogênio. Só que esse 2, agora, vermelhinho aqui, ó, multiplica os dois átomos de hidrogênio, que é a atomicidade da molécula. 2 vezes 2, 4. Então, agora, com esse coeficiente, eu tenho 4 hidrogênios entrando. O oxigênio não tem nada aqui na frente, então é 1. E 1 vezes 2 é 2, certo? Coloquei um coeficiente estequiométrico 2 para essa molécula de água, por tentativa, tá? 2 vezes 2, agora eu não tenho mais 2, eu tenho 4 hidrogênios. E 2 vezes 1 oxigênio é 2. Percebam que agora tem 4 hidrogênios entrando, 4 hidrogênios saindo. 2 oxigênios entrando, 2 oxigênios saindo. E essa reação, com esses coeficientes estequiométricos agora, passa a ser uma reação balanceada. Tudo bem? Eu poderia acertar colocando 4, 2 e 4.
Ou 10, 5 e 10. Ou 200, 100 e 200. Mas o ideal é que a gente tente fazer o balanceamento com os menores coeficientes inteiros possíveis. Então, se você tentou e chegou em 4, 2 e 4, você já pode ir mais além e falar, bom, 4, 2 e 4 dá para dividir tudo por 2. Aí fica 2, 1 e 2. Você vai encontrar exercícios de química em que aparece, por exemplo, aqui, ó, 1, meio e 1, uma fração aqui de 1 sobre 2. Pode aparecer? Pode, e aparece. Mas o ideal é que você use os menores coeficientes inteiros possíveis, tudo bem? Esses números grandes aqui são os coeficientes, e os numerozinhos de atomicidade, que indicam a quantidade de átomos de uma molécula, nós chamamos de índices. Tudo bem, gente? Tá? Olhando para essa tela aqui, ó, você vai analisar o que um coeficiente pode fazer numa reação química. Olha só. Se não tem nada aqui na frente, é 1. Então, aqui eu tenho ó, um nitrogênio, um átomo de nitrogênio, e aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio, tá vendo? Quando eu coloco esse coeficiente 2 aqui na frente, esse 2 multiplica tanto o nitrogênio como o hidrogênio. Então, eu passo a ter 2 átomos de nitrogênio e 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio, beleza? Então, olha como é importante o número que vai aqui na frente. Tendo 2 vezes H2O, então teremos 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Olha só, 2H2O. 2 vezes 2, que dá 4, e 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente dobra as quantidades de água, tá vendo? Numa equação química balanceada, o número grande a gente já viu que é coeficiente, e o númerozinho da molécula aqui, ó, que indica a atomicidade, a gente chama de índice, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar alguns balanceamentos para a gente poder fazer os exercícios da apostila, certo? Então, olha só. Uma coisa, eu estou representando aqui, ó, também de uma maneira mais lúdica, a lei de Lavoisier e a conservação das massas. Olha só, essa reação que está aqui, ó, é 2H2 mais O2 dando 2H2O. Se eu representar por essas bolinhas, ó, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, que dão 4 átomos do elemento químico hidrogênio, né? Uma molécula de O2, 2 átomos de oxigênio. Quando formam-se 2 moléculas de água, né, embora sejam substâncias, seja, né, uma substância totalmente diferente das substâncias dos reagentes, a atomicidade, a quantidade de átomos, desculpa, continua sendo a mesma. Ó. São 4 átomos de hidrogênio e aqui, 1, 2, 3, 4. São 2 átomos de oxigênio, 1, 2 átomos de oxigênio. Então, ela está de acordo com a lei de Lavoisier. Se eu colocar isso aqui numa balança, vai registrar uma massa. Se eu colocar isso aqui numa balança, vai registrar a mesma massa, ou seja, essa reação química aconteceu com conservação das massas, de acordo com a lei de Lavoisier. Tudo bem? Se não tivesse acertado essa reação, ela estaria fora da lei de Lavoisier, e daí a gente não podia levar ela como uma reação balanceada. Tudo bem? Deixa eu passar aqui, gente. Eu vou colocar então um exercício para a gente acertar, tá? Olha só, essa reação é a reação de síntese da amônia, onde gás nitrogênio reage com gás hidrogênio produzindo amônia. Você percebe que está tudo fora aqui, ó. Tem 2 nitrogênios entrando e 1 saindo. 2 hidrogênios entrando e 3 saindo. Olha as quantidades. 2 nitrogênios no reagente, 2 hidrogênios no reagente. E aqui, 1 nitrogênio, olha só, 1 só no produto e 3 hidrogênios no produto. Eu preciso acertar essas quantidades. Então, o que eu posso fazer? Por tentativa, eu posso colocar um 3 aqui na frente, ó, porque 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, agora são 6 hidrogênios entrando e 2 nitrogênios entrando, ó. Agora, são 3 vezes 2, 6 hidrogênios entrando, tudo bem? Se eu colocar um 2 aqui na frente, ó, eu acerto a quantidade de hidrogênio. Ó. 2 vezes 3, 6. Mas eu mudo a quantidade de nitrogênio para 2, acertando com essa quantidade aqui de nitrogênio. Olha só, nitrogênio de 1 passou para 2. Quando eu coloquei esse 2 aqui na frente, eu acertei as quantidades de nitrogênio, né? E acertei já tinha acertado antes, as quantidades... Acertei, desculpa, com esse 2, as quantidades de hidrogênio também, ó. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E aqui, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Acertando as quantidades, a reação está balanceada. Tudo bem? Quando são só 2 elementos diferentes, é muito tranquilo fazer por tentativa, né? A gente escolhe um e acerta o outro.
E se você começasse aqui pelo nitrogênio, né? Eu comecei pelo hidrogênio, mas você poderia começar pelo nitrogênio. Ó. Tem dois aqui e aqui tinha um só. Coloca um 2, acerta o nitrogênio. 2 vezes 3 dá 6, então tem que vir um 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6. Com dois elementos só é bem tranquilo, né? Quando tiver mais elementos, como uma reação maior, como essa aqui, ó, a gente pode usar uma regra chamada de regra do macho, né? Por que regra do macho? Só para, na verdade é um macete, né? Mas a gente chama de regra do macho, que é fazer o balanceamento, ó, macho, M-A-C-H-O. Faz primeiro o balanceamento do metal, depois o ametal, carbono, hidrogênio e deixa sempre o oxigênio por último, tá? Se a gente analisar aqui, ó, o que a gente tem antes e depois da seta, olha só, vamos colocar aqui, eu tenho um enxofre só, eu tenho hidrogênio 2 aqui, não pode esquecer da outra substância, ó, mais um aqui, 3 hidrogênios, oxigênios 4 mais 1, 5, né? E o potássio, um só, nos reagentes, estão entrando na reação. E saindo, tem um enxofre, já está certinho, hidrogênio tem 2 aqui, oxigênios tem 4 mais 1, 5, já está certo também, mas às vezes a gente acaba tendo que mudar para acertar outro, e potássio 2 aqui, ó, fechou, né? 2. Então, a gente já sabe as quantidades. Pela regra do macho, eu começo pelo metal, e o metal é potássio. Se tem 2 saindo e 1 entrando, que número que vem aqui, gente? Vem 2, porque 2 vezes 1 dá 2, e aqui 2 saindo. Acertei a quantidade do potássio, certo? Depois de acertado o metal, eu vou para quem, gente? Eu vou para o ametal. O ametal é o enxofre. Tem um enxofre aqui, tem um enxofre aqui. O enxofre já está certo, então eu não preciso mexer nele, certo? Daí, gente, eu vou para o carbono, não tem carbono. Então eu vou para quem? Macho, Ma, metal a metal, carbono, hidrogênio. São quantos hidrogênios entrando? Ó, 2 hidrogênios aqui, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. E aqui eu tenho 2 só. Tá vendo? Que número que eu tenho que colocar aqui, gente, para acertar? Eu não tenho que colocar um 2 aqui na frente? Então, vamos acertar essas quantidades, tá? O potássio, né, que a gente colocou um 2, deixa eu acertar aqui, né? O oxigênio, a gente mexeu quando colocou esse 2 aqui, ó. Ficaram 2 oxigênios mais 4, dando 6, né? E o hidrogênio, 2 oxigênios aqui, ó, né? Mais 2 aqui, que são 4. Então, agora, a gente pode acertar com 2 aqui. Só coloquei aqui que eu não tinha colocado, só para você dar uma olhada depois, né? São 2 mais 2, 4. Então, são 4 hidrogênios entrando, 4 hidrogênios saindo. Tudo bem? E o oxigênio, gente, ó, entrando aqui nós temos 4 mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. E aqui a gente tem 4 mais 2 vezes 1, que é 2. 4 mais 2, 6. O oxigênio já está balanceado, está certinho, né? Então, olha só, já tem 6 oxigênios, já tem 4 hidrogênios, a reação já está balanceada, ó. Um enxofre, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 6 e 6, 2 e 2. Tudo bem? Esse balanceamento foi por tentativa, onde a gente foi colocando números até que a gente acertasse a quantidade do que entra com a quantidade do que sai. Tudo bem? Comecei pelo metal, depois o ametal estava certo, não tem carbono, fui para o hidrogênio e deixei o oxigênio por último. Tudo bem, gente? E aqui eu tenho os menores inteiros possíveis, ó. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Mais uma só, gente. Olha só, aqui é uma reação maiorzinha, né? Bem grandinha. H3PO4 mais MgOH2, dando Mg3PO4, 2 mais H2O. Se eu analisar as quantidades, ó, 3 hidrogênios mais 2, tá vendo? 2 vezes 1 que é 2, 5 hidrogênios entrando. Um fósforo, tá aqui. Um magnésio, tá aqui. E o oxigênio, 4 aqui, mais 2 vezes 1, que é 2. 2 mais 4, 6 oxigênios. Saindo, eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 vezes 1, que é 2, 2 fósforos, 3 magnésios, e olha o oxigênio. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Tá todo mundo bagunçado. Pela regra do macho, eu começo pelo metal. Quem que é o metal? Magnésio. Tem 3 magnésios entrando, coloco o magnésio ali e fica 3 saindo. E eu acerto o magnésio.
né? 3 magnésios com 3 magnésios. Depois eu vou para quem, gente? Eu vou para o fósforo, que é o ametal. Aqui eu tenho um fósforo e aqui eu tenho 2 vezes 1, que é 2, né? Então eu tenho que acertar. Coloco um 2 aqui na frente, ó. 2 vezes 1, 2. E aqui 2 vezes 1, 2. Tá certinho. Acertei os ametais. O ametal, tudo bem? Eu preciso ajeitar aqui embaixo. Então, ó, como eu coloquei um 3, 3 vezes 1 é 3. Magnésio tá certo. E o fósforo, eu coloquei um 2 ali na frente, 2 vezes 1, 2. Acertei com esse aqui, certo? Quantos hidrogênios eu tenho entrando agora, gente? 2 vezes 3, 6. E aqui mais 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 mais 6, 12 hidrogênios entrando. Tudo bem? E oxigênios, gente, eu não tenho mais 6, ó. Eu tenho 2 vezes 4, que é 8 oxigênios. 3 vezes 2, que é 6. 8 mais 6, eu tenho 14 oxigênios entrando. Tá tranquilo isso, gente? Ó o hidrogênio, de novo, ó. Olha o hidrogênio. 2 vezes o 3, que é 6, e 3 vezes o 2 vezes 1, né? Que dá quanto? Que dá 6 também. 6 mais 6, 12. O oxigênio, 2 vezes o 4, tá aqui, ó, que é 8. E 3 vezes o 2, que é 6, vezes 1 oxigênio, que é 6. 8 mais 6, 14. Tudo bem? Falta acertar o hidrogênio. Vamos ver. Tem 12 hidrogênios aqui. Aqui só tem 2. Que número que vem aqui na frente para dar 12, gente? Vem um 6, porque 6 vezes 2 dá 12. Tudo bem? Vamos ver se ele já colocou aqui. Já. 6 vezes 2 dá 12. Falta acertar só o oxigênio. Vamos ver se ele já não está certo? Aqui tem 14. E aqui? 2 vezes 4, 8, certo? Então, vamos colocar lá, ó. 2 vezes 4, 8. Por que vezes 1? Olha só. 2 vezes 4, aqui tem 8 oxigênios, né? E aqui, ó, 6 vezes 1, que é 6. 6 mais 8, 14. Você quer saber esse 1, né? Olha só. Aqui na frente não tem 1, gente? Tem 1. Então, 1 que está aqui na frente, vezes 2 dá 2, vezes 4 dá 8, tá? Nem precisava fazer esse 1 aqui, né? 1 que não aparece, vezes 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. E aqui 6 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14. Então, a reação está balanceada com os menores inteiros possíveis. O balanceamento por tentativa, gente, requer o quê? Prática. Então, a minha sugestão é que você faça os balanceamentos dos exercícios de assimilação, dessa aula 10, né, da Química B. Você faça os de assimilação, depois os de aperfeiçoamento e, por último, os de aprofundamento, seguindo essa técnica que eu passei aqui para vocês, tudo bem? Para qualquer dúvida, gente, não hesite em me chamar no privado e eu resolvo exercícios com vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau e bons estudos.